Boa noite. Boa Boa noite, noite, Rose. Boa noite a todos que estão aqui. boa noite, 19 horas. boa noite, Daniela. Que bom, Rose, que você está aqui com a gente. Eu sei que para você aí é bem tarde da noite na Alemanha, então é sempre um presente ter você conosco. Hoje a Obrigada. querida Débora está com um movimento aí importante e nós estaremos juntas aqui nessa noite. Então, quem está aqui pela primeira vez, pessoal? Alguém está aqui que nunca veio antes? Levanta a mãozinha. Tem alguém? Ou quiser se identificar também aqui no chat? Já. Bom, uhum. Ok. Tem alguém? Não Então, tô vendo. acho que não. Acho que não tem ninguém, não. Não, até agora não. É que o as pessoas ainda vão entrando, né? Exatamente. Mas é isso, pessoal. Hoje a gente vai continuar aqui no nosso processo de estudos. Então, todo mundo aí, depois de um dia cheio, agora é hora de se dar esse momento de uma horinha para mergulhar um pouco nesse estudo do Cosmic, no estudo da respiração consciente, do sorriso, desse descanso meditativo no silêncio, né? Então, já vou convidando todos vocês para tomar um tempinho agora, tirar os óculos, descruzar as pernas, descruzar os braços e fechar os olhos só um pouquinho. E sempre com uma presença constante, que é o sorriso. Esse sorriso que agradece pela sua decisão de se dar esse tempo e de ter um momentinho só para você, fomentando essa prática que é puro auto-amor no dia a dia. Então, com esse sorriso, dessa certeza, desse amor, você solta o ar, solta toda a correria do dia, fecha a boca, inspira pelo nariz, com um lindo sorriso também, enquanto inspira, e solta o ar, com os dentes aparecendo um pouquinho, como quem fala, ah, só que sem fazer o barulho. Solta todo o ar. Inspira mais uma vez e solta o ar. Sente o peso do seu corpo na cadeira, os seus pés bem ancorados no chão, na terra. E segue mais 3 respirações profundas no seu próprio ritmo, prestando atenção unicamente no seu sorriso, ao inspirar e expirar. E ao fim dessas 3 respirações, vai voltando, abrindo os olhos e veja se os colegas que estão aqui voltaram com um sorriso gostoso. Ó a carinha do Vilmar ali. É muito bom. Então, Rose, qual que é a nossa leitura hoje, Rose? A nossa leitura vai ser da página 53 à página 54, 55, mas a 55 não vai ser inteira, completa. E o tema é a força curativa, olha, da respiração Cosmic Power. A força curativa da respiração Cosmic Power. Nos lembra muito bem já, né,
já antecedendo a leitura, que a Sofia sempre pede para a gente, respire quanto você puder durante o dia conscientemente, né? Isso aí. Isso aí. E olha, a Então, gente tem espaço aqui de texto para 4 pessoas, Rose. Vamos ver se alguém pode levanta a ser. mão aqui. Eu acho que pode ser 2 parágrafos para cada, Sim, pode ser. que ficam os 2 primeiros parágrafos da 53. Aí vem Ah, é. um, né? Aí Uhum. tem outros 2 parágrafos, tem lá no final, de acordo, né? Deixa eu ver. Sim. Uhum. Pode ser dois. O último leu 3 parágrafos, porque os parágrafos são curtinhos. É, o de O, acordo até felicidade. Uhum. o último pode ler, porque aqui tem um, dois, aí na primeira página tem um, 2 parágrafos, 3, aí, bom, é, Uhum. Dá certinho, dá certinho. isso. Marlene levantou a mão. Alguém mais está com o livro, gente? Para quem não souber, ó, é esse livro A aqui, Cosmic Power. Melissa também levantou a Uhum. mão. Ótimo. Mais Então nós duas temos pessoas. Marlene. Quem ainda nunca leu, que gostaria de nos presentear com a sua voz, E o mar. façam. Pronto. Isso. E aí, Vilmar, Rose, você pode começar, Rose? eu posso. Então vamos fazer assim. Eu vou ler o primeiro parágrafo e o segundo, né? Até autônomo. Isso, Uhum. né? Uhum. Marlene Aí, lê. isso, a Marlene lê do o que você faz, se alguém, até o Cosmic Power, na outra Isso. página, Marlene, certo? Uhum. Certinho. E a Melissa. Melissa pode ler durante até ser proibido, ok? Isso. E aí Uhum. o Vilmar lê de acordo até a felicidade, na outra página, viu? Aí encerramos aqui a leitura, certo? Perfeito. Ok? Então vamos. Todo mundo já respirou, já se conectou consigo e com o campo, né? Então vamos começar. A força curativa da respiração Cosmic Power. O que vocês diriam se eu afirmasse que existem práticas bem específicas que, por exemplo, produzem o valor correto de pH do sangue e que reduzem o excesso de acidez em minutos, que aceleram a digestão, que normalizam os batimentos cardíacos ao reduzir o nível de estresse em questão de minutos, o que por sua vez leva a um sono restaurador. Estas não são práticas de moda como plantar bananeiras, mas sim um processo natural, muito comum e próprio do corpo, que se consuma naturalmente por si só. Consuma ou consuma? Yeah. Uma. Sobre o que estou falando, são exercícios de respiração que, se forem conduzidos corretamente, talvez sejam os instrumentos mais poderosos para, por exemplo, controlar a mente, modificar em tempo recorde o sistema nervoso e o sistema endócrino. Não importa se você tem problemas digestivos ou ataques de pânico. Para a maioria das pessoas, respirar é algo automático, controlado pelo sistema nervoso autônomo. O que você faz se alguém esbarra em você e você quase cai? Você expira ou inspira? Inclusive, prende a respiração. Por quê? Porque o sistema nervoso simpático reage imediatamente. Como já foi dito, todos os dias
A maioria das pessoas respira como se estivesse acabado de escapar de um acontecimento terrível. Não deve ser difícil imaginar o que essa respiração faz ao nosso sistema nervoso, aos nossos órgãos e à nossa vida. Porém, se nós imaginarmos que passamos um ótimo dia com alguém e ao final desse dia, esse alguém sussurrar no nosso ouvido: Eu te amo, nesse momento, inspiraremos ou expiraremos? Sim, nós expiraremos. Nós abriremos o nosso coração, nós abriremos nossas mãos e pernas e nos apaixonaremos. O sistema nervoso parasimpático responderá. Claro que muitos dirão: eu não me lembro se já experimentei algo como isso. Contudo, atenção, nunca é tarde demais e nada está perdido. Você está recebendo isso agora em suas mãos. O que? Cosmic Power. Durante a minha internação em um centro de reabilitação, convivi diariamente com pacientes que sofriam de problemas respiratórios. Até então, tinha pouco conhecimento a respeito dessas dificuldades. Em todas as nossas atividades diárias, ficávamos juntos, inclusive durante as refeições e sessões esportivas. Então, eu sempre voltava a conversar com eles. Eu ficava realmente chocada de ver essas pessoas em seu estado, lutando o tempo todo por um pouco de ar e sempre com máscara de oxigênio no rosto, enquanto carregavam para todo lado em um carrinho portátil os equipamentos necessários para ajudá-los a respirar. Eu conversei com inúmeros pacientes. Muitos estavam na lista de espera por um transplante, outros já haviam passado pelo transplante. Alguns, por sua vez, se recusavam a passar por qualquer cirurgia. Todos, com exceção de uma jovem mulher de 20 anos, tinham algo em comum: eram fumantes. Alguns se arrependiam muito, outros, alguns poucos, permaneciam com cigarro nas mãos e máscaras para respiração no espaço reservado aos fumantes, em frente à casa, apesar de ser proibido. De acordo com os resultados de pesquisas recentes, uma respiração consciente atua sobre o sono, sistema imunológico, trato digestivo, o cérebro, a memória, as costas, a circulação e a pressão sanguínea. No final das contas, seu corpo inteiro e também sua saúde. Uma respiração consciente também contribui para a nossa juventude e protege contra processos de envelhecimento precoce. Ativa nossa glândula timo, o diafragma, o esôfago, nossa saúde em geral e nossa longevidade. E a respiração correta contribui para a nossa felicidade. Uhum. Muito bem, obrigada aos leitores, foi Maravilha. maravilhoso. E a gente vê aqui nesse texto, né, que ele traz aqui explicações muito concretas de como essa respiração consciente atua no nosso sistema nervoso autônomo e, por sua vez, vai gerar em nós neurotransmissores que proporcionam mesmo um melhor funcionamento orgânico de todos os órgãos, né, renovando a nossa respiração, diminuindo os níveis de inflamação, regulando especialmente o sono. E é claro, seria ingenuidade nossa pensar que isso não teria efeitos imediatos nos nossos relacionamentos também. E na vibração que a gente vai estar emanando na nossa vida produtiva, ou quando a gente está num transporte público, como a Rose contou para gente de uma outra vez, a gente, só da gente estar dentro daquela vibração gostosa, todo mundo que está do lado pega carona
isso vai modificando o ambiente em casa, a relação na vida dois, o relacionamento com os filhos, né? Agora, quão dispostos estamos para ancorar essa decisão de sorrir, como a gente fez no início do nosso trabalho aqui, respirando, de respirar com esse nível de atenção, né? E transformar as nossas vidas, né? Então, vamos ver quem se sentiu tocado por esse texto, ou que já vem praticando cósmico, que já percebe mudanças no seu corpo. Quem de vocês se sente estimulado ou se sentiu tocado com algum trecho desse texto? Vamos abrir aqui para comentários, por favor. Que trecho tocou o coração de vocês ou que vocês precisam muito melhorar? Alguém? Algum dos leitores? A Marlene. Oi, Marlene. Ó, eu vejo que, vejo não, eu sinto, né, que eu preciso melhorar muito, muito ainda a prática, né? As dificuldades do dia a dia para praticar são tipo assim, você levanta e é aquele redemoinho na vida o dia todo, né? E quando você para, pensa, olha, não fiz minha respiração, não meditei, e isso eu já pude observar várias vezes, faz muita diferença. Quando eu comecei a praticar o Cosmic, eu inclusive dei um depoimento desse lá em São Paulo, que eu já tinha mais ou menos uns 10 anos que eu não sabia o que era dormir de madrugada. E já tomei medicamento, fui em médicos, etc, etc. E com o Cosmic Power, após estar fazendo por uns 6 meses, eu me dei conta, de repente, que eu estava dormindo a noite toda. E eu falei, ué, eu não estou tomando remédio mais. O que está acontecendo comigo? E eu mesmo até me assustei com essa diferença. E a partir disso eu venho, né? Venho tentando manter, porque eu não sei por que parece que tem algo que nos puxa para aquela prática, né? De não fazer a respiração consciente, de tocar o barco o dia a dia, até porque a nossa vida é muito agitada, mas eu tento todos os dias, pelo menos uma vez, 2 vezes fazer. E aí eu agradeço muito esses momentos que nós temos aqui, que são esses momentos que nos fortalecem. Os dias que às vezes eu não posso participar, como foi ontem, ou quando os sexta, sábado, domingo que não tem, a gente sente muita falta. Eu sei que é complicado, mas a gente sente muita falta. Pelo menos eu sinto muita falta dessa prática. Gratidão a todos. Maravilha, querida, muito grata. Larissa, abre seu som, por favor. Olá, é, eu me senti tocada num trecho que naquele momento eu tinha tido um pensamento, acho que intrusivo, que foi assim, tudo tá passando rápido demais, sabe? É como se o tempo estivesse passando rápido demais e eu me cobrando por não ter ainda a disciplina de aplicar o Cosmic eu, como eu posso, né, na minha vida. E E quando eu pensei isso, começou a leitura, e então veio exatamente a frase de que nunca é tarde demais e nada está perdido. E que nesse momento, nós, né, estamos recebendo então o Cosmic Power. E eu acredito que passei por alguns momentos turbulentos e que essa mensagem não é por acaso. Que bom. Sempre é tempo da gente começar a respirar, sempre é tempo da gente perceber
que está vindo essa onda, né, de autoacusação. Eu não consegui meditar direito, eu não consegui, fazer direito o que eu precisava fazer. E aí, na verdade, é simplesmente uma chance nova de começar de novo, de novo, de novo, com uma respiração, com uma decisão, né? Porque se o ser humano é o somatório dos seus hábitos, a gente precisa persistir para criar novos hábitos, né? E a gente tem uma pesquisadora no grupo do Cosmic Power, que é a Teresa Silvester. Ela está fazendo, ela é uma psicóloga que faz uns estudos bem avançados, assim, da, de comportamento do cérebro, do sistema nervoso, e ela pratica o Cosmic Power. E ela diz, né, que hoje em dia, em todas essas pesquisas da neurociência mostram que para que a gente estabeleça, né, um novo hábito, a gente precisa aí de pelo menos 40 dias, e que as últimas pesquisas mostraram que a curva definitiva acontece com 68 dias, entre 68 e 90 dias, né? Então, se a gente passou anos agindo de um jeito, é natural que a gente caia no esquecimento, né? Então, uma coisa que eu acho que é legal é você escolher, por exemplo, um momento que você percebe que sempre tem conflito, onde tem repetição. Então, não sei se o conflito é na hora de sentar para comer com a família, ou de entrar no carro com algum familiar específico, ou do almoço de domingo. Não sei, veja qual é o ponto da sua vida que tem um conflito que se repete. Na hora de ligar para uma determinada pessoa, tá? E aí você escolhe um objetivo, um. E aí, antes desse momento, digamos que seja entrar no carro para levar os filhos para o colégio, você já entrar no carro tendo feito umas 5 respirações conscientes e ir dirigindo fazendo a respiração consciente. Você vai ver, não tem jeito É, da ressonância antiga se manter. Não tem jeito. Cai, você não precisa eu acreditar. tenho o histórico, não acredito, eu tenho o histórico de asma e mais na infância, então eu sempre respirei errado, né? E talvez a dificuldade para fazer o correto já trava um pouco a disciplina que eu tenho que ter, eu penso, né? Mas vou me empenhar. Obrigada. Imagina. A Sofia, ela sempre fala isso pra gente, sabe, Larissa? Continue. Sempre é tempo de recomeçar. Cada respiração é uma nova oportunidade de recomeçar. Ok. Quem mais, Ah, gente? tem uma pergunta. Uhum. A Vanessa colocou lá no chat na tá perguntando que e quando os desentendimentos acontecem em momentos aleatórios, aí começa a respiração no momento? Sim, nunca é tarde para respirar, consciente. Sim. Esses dias aconteceu comigo, não um desentendimento, mas eu estava no ônibus e uma criança estava fazendo muita birra com a mãe dele, um menino de 3 anos, e ele chutava a mãe, fazia um escândalo dentro do ônibus. E, e se fosse num outro momento, eu ia tentar fazer uma intervenção direta, mas eu pensei, eu não sou a mãe dele e eu não sou melhor do que ela. E aí então eu comecei a respirar. E eu percebi que aconteceu. O menino se acalmou, começou a olhar para mim, e aí ele sorria. E, e aí chegou a hora dele descer com a mãe dele, ele parou completamente a birra que ele estava fazendo. E começou a olhar para a mãe dele, olhou, chegou a hora dele descer, ele olhou para mim e deu tchau. Eu não fiz nenhuma intervenção a não ser
respirar para acalmar o meu sentimento, na verdade, porque era o meu sentimento que precisava ser acalmado, porque ele estava, de uma certa forma, eu fiquei incomodada de ver uma criança de 3 anos ter tanto poder sobre uma mãe. E então foi uma questão minha, na verdade, um sentimento meu. Então, na verdade, eu olhei para aquele momento ali para o meu corpo, que o meu corpo estava dizendo para mim. Então, o que me ajudou, me salvou na hora foi a respiração consciente, né? É uma abordagem já fenomenológica e já de costume, né? Mas por que que acontece quando você fala, quando acontece o conflito, né? A gente aleatório. Se a gente começa a fazer a respiração consciente, você vai ver que a primeira coisa que você vai fazer é respirar e sorrir. O Ademir está colocando aí. A primeira coisa que você vai fazer num conflito é respirar, porque o teu corpo você já manda essa mensagem para você, automático, para você começar a fazer a respiração. Então, assim, é o que eu tenho vivido, né, na verdade. Quando eu estou com pressa para chegar num lugar e os semáforos fecham, eu ando muito de bicicleta aqui, né, e aí os semáforos fecham para a bicicleta, meu Deus. Aí eu paro, aí eu respiro. Aí quando eu faço isso, eu vejo que eu já não reparo mais que os semáforos fecham, porque fechou, eu começo a respirar, então eles abrem, parece até mais rápido, né? Essa é uma coisa muito impressionante. Então, né, fora todos os benefícios que a Sofia colocou aqui, né? Essa questão, de acordo com os resultados de pesquisas recentes, uma respiração consciente atua sobre o sono, sistema imunológico, trato digestivo, o cérebro, a memória, as costas, a circulação, a pressão sanguínea. No final das contas, seu corpo inteiro e também sua saúde. Então, o benefício da respiração é muito grande para a gente ceder a nossa mente, né? Porque eu estava lendo esses dias um trecho de um livro e o cara até dizia: não cede a sua mente, faça. Seja disciplina, né? Disciplina no que você se propôs para o seu bem-estar. E a respiração consciente é uma forma da gente estar respirando para o nosso bem-estar, Uhum. né? Então, E tem algo aí no livro que ela comenta também, que é o seguinte: quando você leva um susto, né? Quando ela pergunta, quando você leva um susto, o que que você faz? Você expira ou inspira? E normalmente o que que a gente faz quando leva o susto? A gente faz. E eu puxo essa tensão para dentro de mim e eu congelo essa resistência ao que está acontecendo lá fora. Então eu fiz aquele, puxei. E o que que a respiração consciente faz? Ela vai lá onde a gente segurou e faz. Solta a exato, tensão que a gente estava resistindo do que estava acontecendo do lado de fora. Como você parou de resistir à criança, como você parou de resistir aos semáforos vermelhos. vermelhos. Então a gente volta para como uma onda no mar, né? Fluxo e refluxo, fluxo e refluxo. Então, quando eu não resisto, eu não faço resistência ao que está lá fora e eu respiro, naturalmente a tensão que está lá também ela relaxa, né? É imediato. Vamos ouvir o Ademir agora. Quando a Demi abre aí a salinha, a Soraya escreveu: respiração, não dá para viver sem a respiração consciente. Não é, Soraya? Não, certíssima. não dá Gratidão mesmo. eterna, Sophie. Aham, exato. Eu tenho Ela- usado também outras práticas que a Sophie lembra, né? Da água com sal morna em jejum pela manhã, né? Do respirar na hora de tomar remédio. E Uhum, quarta-feira passada eu tive uma notícia excelente, né? Eu tenho que fazer periodicamente os exames de acompanhamento da diabetes, que aí eles incluem inclusive do fígado, que estava com alteração de gordura, do coração, que estava com
um probleminha com gordura também, né? E assim, os últimos exames tinham sido 4 meses atrás, né? Nesse exame não dá nem para dizer que eu segui dieta alguma, porque com o final do ano, com festa, com tudo, né, a Vindo gente para a Alemanha, né? Comendo muito indo para a doce. Alemanha, inclusive, né? Os abusos foram menores do que eram antes, mas foram maiores do que antes dos últimos exames, né? E o que houve foi realmente a intensificação da respiração, né? E todos os exames vieram normais, né? Do fígado quase nada alterado, né? Sim, diabetes praticamente, né? Diabetes e a glicosada, né? Dentro da normalidade, né? Ou seja, né? Houve alteração na dieta? Não, não houve, né? A única alteração foi realmente a intensificação da respiração e o manter água com sal, porque mesmo na Alemanha eu acabei conseguindo levar e manter lá, né? Então, assim, é mais uma coisa nesse trecho que ela fala, inclusive, de como muda a questão do pH sanguíneo e tudo. Não é só o pH sanguíneo, né? É toda a filtragem dele. Eu tenho acompanhado, tem saído muita matéria científica sobre a questão da própria purificação do sangue, dos hormônios nossos correndo pela fáscia, né? Da troca que acontece ali e da respiração, tirando realmente as informações que estão, né, na nossa corrente sanguínea através das fáscias. Então, são matérias bastante legais e importantes que confirmam absolutamente toda a leitura que veio hoje. É isso. Legal. Ô, Ademir, eu lembrei de você que esses dias eu fui para a praia e aí eu ia fazer minhas caminhadas de manhã e eu tava com uma música boa, ouvindo e vendo aquelas famílias brincando e caminhando e eu sorrisão na cara, né? E aí todo mundo que passava, o sorriso de volta, e o sorriso de volta, aí eu assustava com aquele sorriso e sorria mais ainda. Eu só não gargalhei no meio da caminhada, mas era tipo umas 2 horas, né? Não, não chegava 2 horas, mas 1 hora e meia ali de caminhada, recebendo essa enxurrada e também levando isso, né? E eu falei, gente, não é que as pessoas sorriem de volta, porque deve ficar me achando doida, mas é uma doida feliz. E é Alguns, impressionante o que isso deve também ter causado para elas, né? alguns assustam e você vê a cara do susto, e outros imediatamente retribuem o sorriso. É impressionante. Exato, Tem lembrei. uma pergu Uhum, Tem uma perguntinha aqui, Ademir. É, água com sal pela manhã, pode explicar melhor? uhum. Quer falar, Rose? Eu posso, você pode complementar aí. Água com sal foi uma recomendação que a Sofia deu. Essa ação ela é aplicada na medicina chinesa. Ela vem da medicina chinesa. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar, né? Os chineses indicando, né, médicos, naturalistas indicando tomar água com sal pela manhã. Eu tomo, eu passei a tomar, eu tinha esquecido da recomendação da Sofia uma época, e aí a Cleide, vindo aqui para a Alemanha, me lembrou disso e eu comecei a tomar. Gente, ela é como você levanta de manhã e toma um banho, lava o seu corpo por fora, você vai estar fazendo a mesma coisa, lavando os seus órgãos pela manhã, também tomando água com sal. Quer dizer, você está preparando os seus órgãos internos, sistema digestivo, para enfrentar o dia, né, pela frente, você tomando água com sal. Se alguém tiver mais alguma coisa científica que quer explicar, mas a modo grosso o benefício da água com sal é isso. E fora que ajuda na digestão. A água com sal, você fazendo isso no processo pela manhã, ela ajuda na digestão também. Então, isso é muito bom. Deixa eu só Exato. completar uma Isa, coisinha, que Isa, tu assim, quer falar alguma coisa, Isa? Ó, pode falar, Ademir. Pode falar, Termina, Denise. termina de falar. é assim, perguntaram inclusive sobre a questão da pressão, né? Uhum. Quando é o sal integral, não tem problema, porque ele tem todos os sais minerais, inclusive magnésio, né?
porque ele não passa nem pela filtragem, nem pelo banho de cândida, né? Tanto que quando eu falei para a médica que eu tomava 2 litros de água com sal por dia, né, ela achou, há 6 meses atrás, ela achou que a alteração de pressão podia ser daí, só que quando ela olhou, né, nos exames, a questão do sódio estava dentro do normal. Aí ela Uhum. mesma olhou e falou: Olha, não conheço isso de sal integral. Se você puder depois trazer as coisas para mim estudar, mas continua porque o seu exame com sódio está mostrando que o sódio está normal. Então, se o sódio está normal, não é ele o responsável pela alteração de pressão, né? Uhum. Então, assim, a questão só é que é o sal integral ou o sal do Himalaia. Exato. Agora, assim, Ademir, hoje em dia tem muitos sais integrais que estão recebendo também algo adicionando de iodo, né? O ideal é o sal integral que não tem o iodo adicionado, porque esse iodo que é adicionado, ele nem sempre é de boa qualidade. Então, essas casas Mundo Verde, essas casas mais naturais, vocês encontram tanto o sal integral, mas se você conseguir encontrar o sal mesmo sem ter o iodo adicionado, melhor ainda. O que a Sofia recomenda é um copo de água morna, porque essa água morna facilita os seus Uhum. órgãos a receberem na temperatura ambiente do corpo, né? E uma pitada de sal, tá? Ela sempre ensinou pra gente com esse formato de pitada, tá? Uma pitada, você pega um pouquinho e faz essa pitada e vai sentindo, e vai experimentando, tá? Então, é uma possibilidade. Isa, Então, pode nós temos falar. a Isa, depois temos o Igor. É bom que temos um médico aí que vai falar depois. Então, é E um aí? prazer de novo a gente estar junto, né? Eu procuro não perder nossos encontros e eu estou no Cosmic Power desde abril. Eita, eu encontrei uma caderneta com um monte de anotações sobre Cosmic Power que eu comecei a descobrir antes, né? Daí agora não sei direito quanto tempo, mas já faz um bom tempo que eu fiquei interessada, depois entrei no grupo, comprei o livro. E quando comecei a fazer as respirações, eu disse, como eu sou uma pessoa que também participa de outros estudos, também de neurociência, também de um monte de coisas parecidas, né? Uhum. Só que essa realmente, como diz a Sofia, é um modo mais completo que ela achou como ajuda pessoal, né? E eu tinha um problema, era aqui o ponto que eu queria chegar. Eu tinha um problema de uma alergia que pontualmente aparecia sempre no começo de cada mês. E uma vez eu fui no médico e o médico me passou uma medicação que aumentou minha alergia, que era dexametasona. E daí eu fiquei toda, a alergia me tomou meu corpo inteiro. Depois eu disse, eu tenho alergia à dexametasona, não quero saber desse remédio. Daí eu vou entrar no remédio homeopático, porque mesmo o produto não cria o efeito que criava o outro remédio. E daí, quando eu conheci o Cosmic Power, disse, eu vou acabar com a alergia. Aí eu meti isso na minha cabeça, que com a respiração consciente, ia me livrar dessa alergia. Aí até agora, desde que eu comecei a participar, não apareceu mais alergia. Estava esperando o momento oportuno para dizer, não, espera aí, vai que volta, vai que volta. Não voltou mais, até agora não voltou mais. E, inclusive, eu vi aquela alergia antes de terminar, aparecendo no meu braço, depois na minha mão e sumiu, né? E acredito firmemente que foi o efeito da respiração consciente e da meditação do Cosmic Power. Por isso que agradeço, sou feliz de participar do grupo e tenho outras conquistas que não dá para ficar falando o tempo inteiro, né? Mas aí eu falei essa que é mais tranquila. E o meu remédio homeopático eu comprei, mas guardei, está lá guardado, não faz, nunca mais usei. E Uau. obrigada pelas atenções, pelo carinho, por tudo que vocês estão dispondo para nós, né? Ô, Isa, a Sofia falou uma coisa uma vez, quando eu fui com um diagnóstico daqui da Alemanha,
com, disfusão da tireoide. Como é que é aquela doença? Que é quase um Hashimoto. nomezinho, Hashimoto, um nomezinho Ah, japonês. Eu disse, sim. eita, agora tem uma doença importante. Ele falava comigo quando eu fiquei sabendo, né? E lá em São Paulo, fui para o Brasil no mesmo, acho que uma semana depois que eu tinha feito os exames aqui na Alemanha, e eu não tomei o remédio que a médica pediu que eu tomasse. Aí eu fui para o Brasil e fiz todo o tratamento natural, busquei o tratamento natural. E aí em São Paulo, a Sofia disse para mim assim: quem procura saúde, encontra a saúde. Quem É, procura a doença, encontra a doença. isso é verdade. E aí eu fiquei com essa mensagem da Sofia e eu não tomei reposição de hormônio. Eu tomei só o zinco e o silênio, eu tomo até hoje, que o iridólogo me passou e ele disse, é só uma disfusão. Você toma, isso vai trazer o equilíbrio. E eu sinto que com a respiração, com a meditação, isso me trouxe mais confiança de permanecer, na verdade, no encontro com a saúde em si. É, Então, para mim foi uma lição isso. sim. E eu disse para o meu marido, agora mais um parentezinho curto, né? Digo, ó, você tem uma tossinha chata que ele usa spray de própolis. Digo, mas você, se fizer essa respiração consciente que eu faço do Cosmic Power, porque os homens são mais resistentes, né, a participar dessas coisas, acho que é coisa de mulher, mas ele gosta de ouvir. Você ia se livrar dessa tocinha. Aí eu disse, se você quiser, eu te ensino como se faz. A questão é que nem todo mundo quer se livrar da tosse, né? Mas ele disse, espera aí, me dá um tempo que eu quero um momento certo para aprender. Depois que ele aprende, ele faz sozinho, sem eu ver, né? Então, vamos respeitar o momento. Vai Mas chegar o bom, momento, meu marido chegou já o momento dele. chega, vai chegar o momento que eu vou contar também essa vitória do Cosmic Power. Igor? Maravilha. Vamos lá, Igor. Então, eu queria dar uma palavrinha sobre o sal, né? Ótimo. E quem sabe eu sou médico, eu atuo na área de medicina integrativa. A gente trabalha um pouco mais com a parte de terapias naturais, suplementação. E a gente sempre preconiza na medicina de sal para os pacientes, seja diabético ou hipertenso, porque quando o paciente ele tem falta de sal, ele pode piorar o controle de diabetes, porque aumenta a insulina, e pode piorar o controle de Oh, pressão, porque, Tá falhando o seu som, Igor. opa, Você consegue tirar o ah, fone, por favor? é porque é importante consigo, para a gente peraí. ouvir. É, vamos tentar de novo. Agora sim? Bem Estão Isso. ouvindo bem? melhor. Sim. Eu queria falar sobre o sal. Eu sempre, né, a gente trabalha com medicina Tá, antiga, com tá suplementação. falhando, Igor. O que será? Tá falando para vocês também, gente? Tá falhando. Tá, talvez. Mas a gente quer muito te ouvir, Igor. Tenta mais uma vez. Ixi, Respira, que o som vai parou melhorar. agora. Agora parou completo. Então vamos Parou. respirar para ele voltar. Alguém quer dar alguma contribuição mais, né? A gente Enquanto o tem só Igor mais volta. 2 minutinhos para a gente É poder fazer nossa verdade. meditação, né? Bom, o Igor vai deixar isso para a próxima terça, Ou então, se, gente. ou se não, Voltou. escreva, Igor, por favor, que a gente Tenta aí, lê. Igor, tem 1 minutinho. Vamos ver se dá Tá? certo. O sal ele é bem interessante ingerir em torno de 6 gramas por dia. A gente precisa de sal, né? O sal, quando ele está muito baixo, isso impede controle de diabetes adequado, controle de pressão. Então, a recomendação para todas as pessoas adultas é mais ou menos isso. O sal ajuda a regular e é bem importante. Um sal que eu gosto muito aqui no Brasil é o sal integral de Mossoró. Ele vem do Rio Grande do Norte, de uma salina. Uhum. E a recomendação realmente é essa. Dilui para quem não sabe a medida, é mais ou menos uma tampinha de caneta Bic, daquelas canetas, né? Em uns
400 ml de água morna, 200 ml pela manhã, todo dia. Olha, Vou uma colocar. informação de um médico. Maravilha. Muito obrigada, Igor. O Igor é o esposo da Celine, que é nosso apoio aqui e que todas as terças-feiras abre, né, a nossa sala. Muito grata a vocês, viu? Obrigado. Então, então, queridos, acho que com essas contribuições tão proveitosas, vamos aproveitar agora esses 15 minutos finais para a gente treinar a nossa respiração consciente. Já vão trazendo, gente, esse sorriso, tá? Então, quem está aqui pela primeira vez, nós, por convenção, viramos o ombro direito para a tela, tá? Tirem os óculos. Vamos também tirar o salto. Vamos ter esse momentinho só para gente, para poder treinar um pouco essa respiração, tá? Então, ombro direito para a tela. Conectem-se com a respiração, sintam os seus pulmões, sorriam para os seus pulmões, sorriam para suas células, para as mitocôndrias nas células e sinta o seu coração conectado com o seu sorriso. Sinta esse amor pelas suas células. E com os olhos fechados um pouquinho, sentindo os seus pulmões, conectando os pulmões com esse sorriso. Vocês agora verificam a posição, as pernas e os braços descruzados, as costas estão desencostadas da cadeira, vocês estão sem o salto, o pé está conectado com a terra. Verifiquem se os seus ombros estão relaxados e se o seu queixo está paralelo ao chão. As palmas das mãos estão com os dedos unidos e voltadas para baixo. Se você puder conectar pele com pele, colocar as mãos nas suas coxas. Se não puder, prontinho. Sorrisão? Foi isso, gente. Gratidão a todos. Terça que vem a gente se vê de novo. Convidem amigos, familiares, que é uma chance de experimentar, né? E aí, muito grata, Rose, pela sua companhia, Celine aí por todo o Eu apoio. que agradeço. Gratidão a todos. E amanhã tem mais meditação. À noite, 20 horas. Quem está na comunidade, gente, e quem quiser receber essas informações também, a gente está sempre enviando outros 5 momentos além da comunidade durante a semana para meditar, tá bom? Um beijo, boa noite a todos. Boa noite, Daniela. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Muito bom.